Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 15 de abril de 2021, estamos ao vivo na Premier TV. Você consome cerveja? Curte? Ou já ouviu falar em cerveja artesanal? Puxa vida, você está no canal certo! Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Logicamente que vamos conhecer um pouco mais, né? Se você não conhece, nosso propósito também é levar um pouco mais de conhecimento, acima de tudo. Mas isso tudo, daqui a pouquinho, voltaremos. Olá pessoal, estamos de volta. Você já deve estar vendo aqui já o cenário repleto, 2 convidados. Tem muita cerveja aqui também, tem até souvenirs. Enfim, hoje o programa está repleto aí de bastante conteúdo sobre cerveja artesanal, conhecer um pouco mais sobre esse mercado. Mas isso tudo foi definido um tema com os meus 2 grandes convidados que já estão aqui no cenário. E o tema está aqui no nosso quadrinho do conhecimento, esse quadrinho aqui que é muito famoso aqui no programa, né? Vamos ler? Vamos lá, vou ler para vocês aqui o tema do programa: o mercado de cerveja artesanal. É isso aí, gente, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado. E para isso eu recebo 2 grandes amigos que realmente são aqui da nossa região, que também estimulam o empreendedorismo e vêm aqui contribuir muito com bastante conhecimento. Então eu quero apresentar, né, primeiramente aqui na minha esquerda, para você que está assistindo, né, no seu lado direito, na minha esquerda aqui está o Ronaldo Dutra Ferreira, sócio proprietário da cervejaria Bruxa e Entreposto. No meu lado direito, no seu caso aí o lado esquerdo, o Otávio Pereira, que é um sommelier de cervejas. Eu só tenho a agradecer vocês, porque você já deve estar vendo aqui o cenário, como está hoje, repleto e bonito o cenário aqui do programa Empreender com o Evandro Moritz, né? Está muito bem decorada a nossa mesa, nós temos até camiseta, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas assim, eu ouvi um pouquinho, né, para vocês conheçam um pouquinho mais, ouvi um pouquinho do Ronaldo, do Otávio, que eles se apresentam um pouco mais para vocês, para a gente iniciar logo esse conteúdo, né, gente? Falar muito sobre cerveja, sobre o mercado aqui da nossa região. Ronaldo, se apresente aí para o nosso público. E muito agradecido porque de forma voluntária vocês vieram aqui contribuir para o empreendedorismo, contribuir com muito assunto de cerveja, contribuir bastante para esse programa aqui, desse projeto voluntário. Ronaldo, meu muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, é sempre muito legal estar num programa com essa capilaridade local, levar conhecimento talvez um pouco diferente para as pessoas. Então, meu nome é Ronaldo, eu sou aqui de Florianópolis, né, natural aqui de Floripa. E Manezinho da ilha, como a gente fala, da ilha, dos poucos que restaram, né? E desde 2009, então, primeiramente como cervejeiro caseiro, depois migrei, era advogado de profissão. E aí migrei, depois de 20 anos de profissão, resolvi tentar uma segunda carreira, né? Numa eu já tive sucesso, agora vamos ver se eu consigo ter sucesso na segunda. Que show. Então a gente tem uma fábrica de cervejas aqui em São José, pequena, uma boutiquezinha, que a gente pode fazer aquilo que a gente quer. E 2 bares no centro de Florianópolis. Né? Um bar fica na Esteve Júnior, próximo ao Colégio Catarinense, que é dentro de um complexo gastronômico, e o outro fica na Alves de Brito, próximo ao Shopping Beira-Mar. E isso basicamente, a nossa produção é escoada nesses 2 bares, né? Então, show de bola. Valeu, muito obrigado. Estamos aí para tentar passar alguma coisa para a galera. Otávio, se apresente aí. O Otávio é sommelier aí de cervejas, né? Um grande parceiro do Ronaldo aí no negócio também. Mas se apresente um pouco mais aí para o nosso público. Me chamo Otávio Pereira, como todo manezinho, né? Da Carmela Dutra, né? E sou sommelier de cerveja, técnico cervejeiro. E escrevo também para um site, São Marcos Semeiros e Vinhos, e sou frontman no Entreposto, que é o bar da Fábrica da Bruxa. Boa, né? Show de bola. E dou um espetáculo na fábrica de vez em quando lá para incomodar ele. O Otávio ouve muito o cliente e nos passa o que o cliente quer, tem toda essa interação que às vezes eu tento estar lá presente, mas às vezes não é possível, então eu pego muito feedback, o Otávio acaba me passando muito essa informação do cliente na ponta, né, que é muito importante. Nós temos algumas imagens, eu vou até pedir para a direção aí do programa, daqui a pouco para rodar, porque essas imagens vai rodar aí um pouco da fábrica, para a gente conhecer um pouquinho mais. A fábrica fica em
Fica ali em Areias. Em Areias, São José, Areias. São José, isso. Perfeitamente. E os dois bares, né? Um na Esteve Júnior e o outro na Alves de Brito. Alves de Brito é o entreposto. Ambos são. A história do nome entreposto é porque, num primeiro momento, a gente tinha outras marcas. Eu era sócio de uma outra fábrica que produzia outras marcas, então a gente tinha o entreposto como um centro de distribuição. Legal. Essa coisa do entreposto pesqueiro que tinha em Florianópolis, e aí o nome veio daí. E o nome pegou, eu acabei ficando refém dele, e aí então virou Entreposto Bruxa, né? Então, e é isso. Legal. Bom, em breve a direção do programa já vai começar a passar umas imagens da fábrica, e aí vocês vão poder já, conforme a gente vai conversando, vocês vão conhecer um pouco mais, que é muito legal conhecer a fábrica, né? Realmente eu fiquei muito contente em vislumbrar algumas imagens muito bonitas que o Ronaldo me encaminhou, o Otávio também, tá? E também no intervalo do programa tem um bom vídeo aí, bem legal produzido aí pela Cervejaria Bruxa, para conhecer um pouco mais lá do local, onde comercializa as cervejas. Muito legal, lá na Alves de Brito esse vídeo foi elaborado, né? Com certeza. Vocês vão conhecer bastante. Otávio, puxa vida, sommelier de cerveja me chamou a atenção, né? Você procurou estudar não só cerveja, você também estudou vinhos, né? Uhum. Mas hoje tem uma oportunidade de fazer cursos, de a pessoa se qualificar um pouco mais nesse conhecimento. Quando se fala em sommelieria, o pessoal está muito focado no vinho, né? Mas existe desde sommelier de cerveja, destilados, né? Com cachaça, gin, drinks, né? E junto, né, vamos pensar com esse lance da cerveja artesanal que ela veio crescendo, foram tendo cursos e ficando mais próximos, né? Então, aqui a gente tem em Blumenau, né, a faculdade que tem cursos de 4 anos, 2 anos, bem específicos, né? Muito bom. E existem alguns cursos itinerantes de empresas de São Paulo que vêm para cá, onde a gente consegue fazer, né? Então, tipo, eu fiz o sommelieria, né, focado em cervejas. Tenho também, no caso, o técnico cervejeiro, que a gente estuda desde a produção, toda a matéria-prima, né? E o que eu quero fazer ainda é o mestre em estilos, que a gente sempre tem algo para se aprofundar mais, assim, né? Então, essa parte educacional, ela vem crescendo muito e é bem rica também. Então, a gente pode ter desde cursos mais simples para conhecer escolas cervejeiras, a aprender a degustar uma cerveja, como até produzir, né? E saber toda a história da cerveja em si, né? Quantos anos você já vem estudando cerveja? Eu comecei a fazer cerveja artesanal em 2015, né? E desde então, cara, me apaixonei e estou estudando loucamente todo dia, assim. Troquei de profissão também, né? Eu era da área de TI, administrativa, gerente de projeto. Hoje eu me dedico à cerveja. Mas tudo contribui, né? Tudo soma. Mas então, pessoal, nós temos aí, hoje, que primeira parte do programa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado, assim, sabe? Posicionar um pouquinho mais, além da apresentação da fábrica, que vocês vão visualizar, falar um pouquinho também sobre esse cenário que a gente vive hoje na Grande Florianópolis, né? Ronaldo, é um cenário positivo em termos de cervejeiros, em termos de produção? Qual a sua posição em relação ao... É um cenário bem prolífico, né? A gente está... Hoje a Grande Florianópolis tem mais de 20 cervejarias instaladas, sendo que aqui em São José, a última vez que a gente contou deve ter 7 ou 8. Hoje, em termos de número de torneiras na Grande Florianópolis, nós estamos falando de torneiras de shopping bares, isso só bares especializados. Nós estamos falando em mais de 1000 torneiras instaladas, então a possibilidade da pessoa pegar e provar uma cerveja artesanal de qualidade da região é muito grande, né? As cervejarias artesanais aqui da região são muito bem conceituadas, tem reconhecimento nacional. E então, assim, a gente está muito bem servido. Hoje você tem um início de um turismo nacional vindo a Florianópolis para fazer degustação de cervejas, né? Hoje você tem essa possibilidade, né? E São José está aí, tá na dianteira desse movimento. A gente tem, nós temos a Fábrica da Bruxa, nós temos os estepôs próximos ao Ceasa, que tem um nome também bastante manezinho. Nós temos a Armada aqui atrás, aqui pertinho do Trevo do Roçado, aqui atrás. Nós temos a Nefasta, próximo ao Shopping Continente, mas ainda em... Fazenda do Max, né? Na Fazenda do Max, isso, aqui, ainda em São José.
Nós temos, em São José, que é mais? Nós temos a Weimann, né, que é uma outra cervejaria menor. Ou seja, hoje o mercado de cerveja artesanal, ele é bem forte aqui na região. Né? Sim, pensando além dos profissionais, no caso, que seriam as cervejarias, o mercado caseiro também é bem grande. Então, a gente tem lojas de insumos, né? Temos em São José, temos em Florianópolis, e como o Ronaldo tinha comentado antes, é uma comunidade muito unida. Né? Então... Troca experiências, né? Cara, existem, né? Então, existem grupos, existem pessoas. Porque tem um camarada que produz a sua cerveja para consumo próprio. Sim. Né? Que daí ele não comercializa. Assim, acho que não tem um cervejeiro em Florianópolis que não começou na panelinha. Isso. É verdade. Essa é uma característica do nosso mercado, que todo mundo começou como caseiro. E isso gerou uma amizade prévia de troca de informação muito grande. Né? Esse é um ponto bem lembrado, é bem interessante. Não foram pessoas aventureiras que quiseram se aventurar no mercado. Não, eram pessoas que já faziam a cerveja, as pessoas gostavam da cerveja, então vamos profissionalizar, vamos deixar esse hobby legalizado, digamos assim, né? E transformar num negócio. Agora, eu percebo, eu acho que vocês até já tinham comentado comigo isso nos bastidores, que vocês têm um papel fundamental, social, de levar conhecimento para que a bebida cerveja seja degustada e encarada com uma outra forma. Onde você ali está tendo uma experiência. Isso. Não é verdade isso? O Ronaldo até fala que eu ainda sou meio que o romântico da cerveja, assim, né? Que eu tenho bem essa pegada de querer ensinar, educar, porque a gente sabe, a pessoa vai lá para o nosso bar, ele quer, esquecer o trabalho, ele quer descontrair, ele quer tomar cerveja, né, para curtir, conversar com os amigos, aquela pegada mais inebriante. E eu sempre falo, é uma experiência. Né? Cada copo que tu tomar aqui vai ter aromas diferentes, vai ter sabores diferentes, então dá para juntar os dois. Né? Tu pode muito bem pegar o teu copo, curtir a cerveja junto com os amigos, mas proporcionar algo mais, sabe? Não só tomar em golão. Então, tu pode pegar aquele copo, à medida que tu vai conhecendo aromas, e eu vou muito nessa de tentar ensinar, não direcionar, né? Então, sempre quando eu vou atender alguém, a pessoa, eu quero uma cerveja. Daí eu falo, eu tenho 12 aqui. Daí eu sou obrigado a conhecer, né, o teu perfil para me te indicar, que eu também não posso chegar e dar uma cerveja muito agressiva pro cara, que daí nunca mais ele vai voltar. Então, às vezes, eu monto escadas. Beleza. Né? E eu tenho até clientes lá hoje que ele já nem pede, ele só abre a comanda, tu sabe o que eu quero. Isso. E dali eu monto a... Esse foi passando, inclusive, o Ronaldo, o Otávio, está passando imagens agora para o nosso telespectador. Né? Imagem lindíssima aí da fábrica, né? Brilhante. Que fica aqui em Areia, São José, certo? Isso, essas imagens, próximo ao Giaço. Isso, o telespectador está visualizando aí, muito bonito. Ronaldo, quiser comentar alguma coisa? Então, esses são os tanques de fermentação. Tá. Ali a gente estava colocando, acho que levedura num dos tanques, ou frutas. Nesse dia a gente estava colocando fruta numa cerveja, que é uma cerveja que, por um acaso, é um estilo desenvolvido localmente aqui pelas cervejarias da região, que hoje virou um estilo nacional, né? Que ou até internacional, que se chama Catarina Sour. Ali é a cozinha, onde a gente faz a cerveja propriamente dita, ali no canto direito da tela. E é isso, é uma cervejaria bastante pequena, né? E isso é muito legal porque uma cervejaria desse porte não produz muito resíduo, não produz muito lixo, né? Então, hoje, uma cervejaria desse porte poderia estar instalada no centro de qualquer cidade. Produz menos lixo que uma padaria, que um restaurante. Então, e isso quebrou muito, né? Antigamente, quando se pensava numa fábrica, se pensava naquelas fábricas gigantescas e com tanques super grandes e gerando lixo, gerando isso. E certa agressividade ao meio ambiente gerando, né? Perfeito, coisa que hoje não tem. Ela é bem todo o bagaço que nós originamos das nossas cervejas, vai um senhor lá que tem criação de gado ali na região e busca e leva o bagaço para enriquecer o trato do gado. Então, vê que não gera um projeto sustentável. Ele é bem sustentável. O único resíduo que a gente tem é água, é basicamente água, certo. Né? E um pouquinho de produto de limpeza, mas que também não é nada agressivo, né? Então, isso é muito interessante, né? E por isso os governantes começaram a enxergar isso e a legislação foi mudando, possibilitando, né? Até pouco tempo atrás não poderia ter cervejarias na ilha.
Hoje nós temos 7 cervejarias na ilha, 6, 7 cervejarias na ilha. Então, e isso vai abrindo porta, vai abrindo... Com certeza. E vai abrindo porta num outro mercado, que é o turismo, né? Que a gente é muito forte, né? Florianópolis, quando chove, não tem o que fazer, né? A pessoa lembra da praia. Agora você tem aí uma infinidade de bares e fábricas. Então... Otávio, será que a gente pode aqui, tu podes aqui estimar um percentual hoje de pessoas que consomem cerveja artesanal? Será que esse número hoje vocês percebem? Vocês têm esse número hoje? A gente sempre está estudando o mercado, assim, né? E já fazem uns 2, 3 anos que o número nunca muda. É sempre 1,5% de cervejas artesanais. Eu já penso que é um pouquinho mais, mas ainda é pouco. É coisa de 2, 2,5%. Né? Como o Ronaldo tinha falado no anterior, ele acha que aqui na ilha a gente deve ter um percentual de 5%. Que aqui uma galera está realmente tomando mais, assim. Mas você tem que se pensar muito com, né, o advento das importações e as cervejas artesanais até do próprio Brasil chegando mais em gôndolas, né, vai aumentando esse número, né? Então, mas a estimativa ainda é pequena, perto das mainstream, né? Fico até assustado porque é um percentual pequeno, né? Como que esse mercado ainda pode evoluir e crescer? Mas que envolve um trabalho fortíssimo de conhecimento, cultura, experiência. Hoje, quando nós começamos o Entreposto em 2017, né, fez 4 anos agora, foi muito engraçado, porque era uma experiência nova. É um bar, vocês vão ver depois no intervalo, né? E é um bar focado em cerveja. E o nosso público é de 18 a 80. Quando eu bolei o plano de negócios do bar, eu pensei, o meu público-alvo é dos 30 aos 45, que é o pessoal que já teve mais oportunidade de viajar, né, já tem algum poder aquisitivo adicional. E para minha surpresa, não. Hoje a gente tem um percentual grande do nosso público que é 60 a mais. E senhores que chegaram lá pedindo uma Pilsen e hoje pedem o que tem de mais forte aí, sabe? Qual é a novidade? Então, isso foi um processo muito legal. Então, hoje, naquela região que a gente está inserido, já foi feito um trabalho. Eu tenho certeza que isso é replicado por essas pessoas, né? Sim. No momento que elas vão lá, a gente tem esse tipo de invase aqui, que é um invase que a pessoa invasa no local para levar, que se chama growler. E a pessoa leva para casa de um amigo, eventualmente, ao invés de levar uma garrafa de vinho, leva 2, 3 desse para... Mostrar ali para o Carlinhos, o nosso Carlinhos. Isso, tá aparecendo lá. Ele tem a possibilidade de ter uma cerveja fresca e estilos diferentes. Pode repetir o nome, Ronaldo? Se chama growler. Todas as cervejarias aqui locais vão ter essa estrutura e a ideia é que você possa, então, levar para alguém que, de repente, não conhece ou presentear alguém, ou no almoço de família, etc., você levar uma cerveja extremamente fresca. Então, a cerveja que a gente bebe lá é uma cerveja que não passou por nenhum aumento de temperatura e nada. Então, é uma cerveja como se você estivesse bebendo na fábrica propriamente dita. Na fonte. Então, tem outro sabor, né? E Florianópolis, e São José e Grande Florianópolis, a gente tem esse privilégio de estar muito bem servido de cervejas artesanais. Que bom. Bom, pessoal, iniciamos muito bem o programa, já dando um panorama um pouquinho do mercado, vendo as possibilidades, conhecendo um pouco mais o Ronaldo, o Otávio, conhecendo um pouquinho mais sobre o grande projeto que eles estão hoje à frente, né? A própria Cervejaria Bruxa, os 2 bares. E nós vamos continuar falando sim, porque precisa desmistificar um pouco alguns conceitos, falar um pouco mais também sobre a questão da comercialização da legislação. E um bloco assim bem dedicado vai ter exatamente sobre a própria cerveja em si. Agora, no intervalo, eu convido vocês a assistirem. Tem aí um vídeo do nosso patrocinador Café Grãos do Brasil e vai ter um videozinho da Cervejaria Bruxa, filmado lá no Entreposto, que é o bar, né, que fica localizado na Alves de Brito. Aí você conhece um pouquinho mais lá, bem legal, a produção foi muito boa. Vamos para os intervalos aí e voltaremos em seguida.
Olá, estamos de volta, programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje falando sobre o mercado de cerveja artesanal. Quero agradecer o Facebook, o pessoal já está lá. O pessoal fica à vontade, entra, faz pergunta, não sou eu que vou responder, é o Ronaldo Otávio. A Jennifer Hart, boa tarde, está assistindo, show. Jorge Moritz, estão assistindo também, boa tarde, grande tema. Oreste Melo, meu grande amigo, grande abraço, está assistindo o programa. Fiquem à vontade aí para fazer questionamentos aí no Facebook, agradecer vocês. Visualizaram lá a cervejaria Bruxa, o entreposto, localizado na Alves de Brito. Tá? Se eu não me engano, abre às 17 e fecha às 22. É isso. Depois aí. É isso aí, né? Uhum. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco, porque eu gostei muito do espaço, eu estive lá, inclusive, né? E tem uns lances diferentes ali, não é mesmo, Otávio? Ali no espaço, ali, o que tem de diferente ali nesse ambiente? É bem interessante, assim, né? Toda a ideia foi do Ronaldo, né? E a gente deixa que é um ambiente mais, como é que a gente pode falar, descontraído, acessível, e mesmo assim a gente já quebra alguns, vamos dizer, paradigmas de Florianópolis, sabe? O pessoal está muito acostumado a sentar na mesa e ter que alguém ir atender. Lá não, lá a gente atende no balcão. Então o cara tem que chegar, porque é muito mais fácil, a gente já apresenta o menu, apresenta cervejas, já fala como funciona. Sim. Então é muito enxuto, né, na verdade, assim. E, cara, é muito gostoso de se trabalhar, é bem legal. E a gente sempre tenta criar novidades e, ao mesmo tempo, também apoiar a cultura local, né? Então, pelas imagens, vocês viram que tinha uma exposição. Sim. Então, a nossa ideia era, todo mês, sempre ter uma exposição de algum artista local, né? A gente passa jogos na TV, né? Eu estou levando um pouquinho do MMA para lá, sempre. E a gente tinha outros planos, sim, sabe? Mas, nesse momento, né, a gente está segurando, assim. Cara, mas é bem descontraído, como já foi comentado, a nossa faixa etária muda muito e a gente já tem, cara, uma clientela assim, de pessoas que são amigos do bar. Né? Então, não se conhece de outros locais. É a galera que já se conhece dali. Isso é muito legal, muito rico. Assim, é bem... comunidade. É uma comunidade. Eles brincam que é a sala de casa. Então, a maioria mora em prédios ali ao redor. E ali é tipo um adendo à casa deles. Então, acho que deu para ficar bem claro ali. Não tem aquela coisa de bar, né? Parece realmente uma sala de casa. Tem a televisão, as torneiras lá no fundo. E o Otávio falou muito bem, a ideia de fazer a pessoa ir se servir lá exatamente para poder passar a informação. Olha, essa cerveja é assim, essa cerveja é assado. O que você gosta, como é que você gosta. Então, é diferente, é um pouquinho fora dos padrões, assim. No começo a gente ficou um pouco assustado com a aceitabilidade disso, né? As pessoas são acostumadas a ser servidas. Sim. Mas, cara, hoje a gente vê que esse é o grande diferencial. Se você chegar lá e quiser tomar um único chopp, você vai lá e toma o seu único chopp. Não tem problema nenhum, já paga na hora, já toma, certo, pode sair, pode beber na rua. Então é muito descontraído, sabe? Não é aquela coisa habitual, é uma experiência diferente. A gente, como o Otávio falou, a gente faz lançamentos de livro lá, o Otávio já deu alguns cursos, a ideia era estar fazendo mais disso no decorrer desse ano, mas infelizmente não foi possível, mas a ideia é sempre estar trazendo até coisas diferentes. A gente às vezes roda na TV coisas bem fora do circuito, alguém destrinchando um porco, um negócio, e aí rola todo um diálogo, toda uma conversa, e é uma comunidade mesmo, né? A gente tem hoje, acho que se a gente sobreviveu à pandemia, muito foi graças a essa comunidade do entreposto. Fidelizou, né? Total. Tem muita gente com saudade dos eventos que a gente fazia, que daí eu botava uma banda lá fora, cara, a rua lota ali, é muito legal a energia, assim, é bem interessante. Esperamos que em breve isso volte. Possa voltar. Esses eventos, né? Mas a gente tem que falar um pouquinho também sobre a questão dos tipos de empreendimentos, né? Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho só sobre a legislação para conhecer um pouco da diferenciação sobre isso. Então, as pessoas normalmente associam a cerveja a cervejarias físicas, né? Tipo aquelas que a gente mostrou no intervalo. Mas hoje você tem várias outras modalidades. Hoje você tem cervejarias que já tem que são fabricadas no próprio bar, que se chama brewpub, que então é a cervejaria junto com o seu bar.
A gente está numa área mais industrial, a nossa não é assim, a gente acaba levando a cerveja para os nossos bares. Mas nós temos brewpubs em Florianópolis, tem a Armada aqui em São José, tem o Life aí na Palhoça, tem a Estepô aqui em São José também, na frente do Ceasa. Então ali você vai ter a fábrica em anexo ao bar. Essa é uma outra modalidade. Nós temos também uma modalidade que se chama cigano. O que seria o cigano? O cigano é uma pessoa que tem know-how cervejeiro, quer desenvolver um negócio, mas não tem a fábrica. Então ele liga, por exemplo, para a Bruxa e pergunta: olha, Ronaldo, aqui é fulano, eu quero fazer com vocês uma cerveja, quero executar uma cerveja. E aí ele executa a cerveja no local e bota o rótulo dele, a marca dele. E isso também tem na ilha, a gente tem excelentes ciganos, nós temos um pessoal que se chama Fermi. Certo. Esses meninos ganharam de novo esse ano em Blumenau medalha. Então, a área de ciganos aqui também é bem forte. A Sambaqui, que é uma das mais antigas locais aqui, era cigano, fazia cervejas em várias outras localidades e era uma cervejaria por si. Então a gama de negócios que a cerveja pode tomar é muito legal. Tem os bares também, aí tem toda a parte de turismo, de visitação, de conhecer os bares, conhecer cervejas. Então é muito legal como a economia, a gente consegue movimentar a economia local com a cerveja, né? Então, é uma cadeia. É uma cadeia. Que se torna até produtiva e uma cadeia até de social. Social, bem social. Porque... Inclusive o Otávio falou dos caseiros. A gente recebe muito cervejeiro caseiro levando cerveja para que a gente prove e ajude eles de alguma maneira. Olha, tá legal, não tá? O que eu posso fazer? Opa, eu tenho uma desse mesmo estilo plugada, vamos tomar junto, vamos tomar junto. Então, esse processo e aí os clientes, que já, como vocês viram lá, é meio sala de casa, os clientes que estão no local já acabam participando dessa dinâmica toda. Então, é muito interessante essa coisa de você estar trazendo conhecimento, né? E esse é um negócio que até do ponto de vista empresarial é difícil de escalar, porque preciso o Otávio estar lá presente, porque as pessoas querem falar com a gente, né? Cria uma relação, né? Cria uma relação extremamente forte. Então, eu agora, com a história da pandemia, eu estou meio que fixo no outro bar, porque eu estou sem funcionário lá, então tenho que ir lá cobrir. E aí eu já vejo a reclamação dos meus clientes: pô, não fosse mais lá. Não faz mais lá, não aparece mais aqui, a gente quer saber e é muito interessante isso. A gente brinca muito que o café acaba unindo, às vezes, as pessoas para bater um papo, e a cerveja também, nesse caso, a cerveja artesanal principalmente, porque é diferente daquela cerveja que está na gôndola. Você pegou, levou para casa para consumir, não teve a troca, não teve a conversa, não teve a experiência, não é verdade? Perfeito. E aí você pegou, simplesmente é um comércio. Sim. Né? E aí você pega na gôndola e leva para casa. A gente acaba fazendo um trabalho de formiguinha que as grandes fábricas não fazem, né? Porque no momento que eu começo a explicar um estilo lá no bar, a pessoa já vai procurar ela na gôndola numa próxima vez, né? Então isso a gente vai falar no último bloco um pouquinho mais dos estilos, dessas coisas, para compreender um pouquinho melhor. Mas a gente faz esse trabalho de formiguinha, né? O caseiro faz muito isso, né? Porque ele acaba levando, puxa, o cara faz cerveja em casa e leva para os amigos, para a família, que gera toda aquela curiosidade. E a gente, cervejarias pequenas, como a gente pode fazer? A gente não tem portfólio de cerveja como as grandes têm. A gente pode fazer o que quiser. Então, às vezes alguém viaja, fui para a Inglaterra e tomei uma cerveja assim, assado. Falei, não, eu conheço o estilo, vamos fazer uma e vamos servir aqui. Legal. Então, a gente acaba tendo esse papel também, principalmente no ano passado, onde ninguém viajou, a gente fez as pessoas viajarem nas nossas cervejas. Então. Show de bola. Lembrando disso, então, aquele projeto que a Bruxa fez junto com o Sonido Club, né? Que foi bem legal, né? Também. Uma banda que eles foram convidados na semana dos Beatles na Inglaterra, daí para ajudar a capitalizar, a gente fez uma cerveja em colaborativa com eles, né, para arrecadar uma grana para eles ir para lá. Daí pegamos um estilo inglês clássico, né, que é uma bitter. Foi bem legal assim também. Então tem várias coisas, cara, para fomentar, para ajudar um ao outro, assim. Em relação à legislação, algo muito específico que queira comentar? Alguma coisa que chama atenção? Só para as pessoas saberem que uma coisa é cerveja caseira e uma coisa é cerveja artesanal. Perfeitamente. Cerveja caseira é aquela que você faz em casa, bebe com os amigos, você pode até eventualmente
comercializar com um amigo, só para te ajudar a pagar o teu hobby, mas não é um produto comercial, né? Exato. Cerveja artesanal já é um outro patamar, é uma outra coisa. Aí tem a comercialização muito clara nesse sentido, né? Isso, aí tem a legislação toda específica, né? Inclusive é uma legislação, ela é bastante específica, mas ela não tem bicho de 7 cabeças, ou seja, se você quiser legalizar e eventualmente montar o seu negócio, não é nada um bicho de 7 cabeças para se fazer. Né? Existe um rito, porque você vai escolher o local, vai ver se aquele local é viável. Sendo viável, você vai seguir todo o rito da prefeitura para tirar as licenças. E aí você vai ter as necessidades do Ministério de Agricultura, que é o responsável por fiscalizar, então, a fabricação de cerveja, né? Legal. É isso, e aí está aí o produto. Bom, gente, nós temos que reservar um grande espaço aí para falar mais sobre cerveja, mostrar inclusive os produtos aqui, falar um pouquinho mais sobre essa marca Bruxa, que todo mundo elogia. Publiquei nas redes sociais, todo mundo elogiando. Pô, que legal, gostei do nome. Então, nós vamos que reservar um bloco aí só para falar sobre a cerveja, degustação, sabores, aromas, tá certo? Então, nós vamos fazer aí um breve intervalo. Conheça um pouco mais sobre Entreposto, assista de novo o vídeo, vale a pena, muito legal, show de bola. Daqui a pouco voltaremos. Olá pessoal, tudo bem? Estava aqui lendo o Facebook porque está bombando agora, tem um monte de pergunta. Bom, quem vai responder é o Otávio ou o Ronaldo. Mas eu ajudo bastante aí, né? Como consumidor. É isso aí pessoal, quero agradecer de novo. Então vamos lá, né? Olha, fica à vontade, eu vou ler o que está escrito aqui, gente. Jennifer Hart aqui falando o seguinte: qual a diferença entre o chopp e a cerveja no processo de fabricação? A pergunta talvez seja gigante, vamos lá. Ela fala o seguinte: adoro chopp de vinho. Não sei quanto que chegou essa situação. Jennifer Hart de novo. Nossa, que delícias. Propaganda de café, de cerveja. Só falta propaganda de uma comidinha especial da sobremesa. Bom. Ana Carolina Possebon. Tá? Talvez eu falei certo. Eu tenho uma pergunta. Quais os principais estilos de cerveja são consumidos em Santa Catarina? Depois eu vou repetir as perguntas, senão vocês não vão gravar tudo. Né? Juliana Laminho, obrigado. Grande amiga está assistindo. Boa tarde, Evandro. Muito show o tema. Grande oportunidade essa área de cigano. É isso aí. Dá oportunidade para ajudar quem sabe fazer mais, não tem o local ideal para produzir. Muito legal. Parabéns. Né? Parabéns pelo programa e parabéns para os convidados. Então vamos lá. Querem falar um pouquinho sobre a questão do chopp da cerveja? Vamos lá. Podemos falar. A legislação brasileira previa, hoje já não tem mais isso, né? Mas a legislação brasileira fazia essa diferenciação de chopp e cerveja. Certo. Então, chopp era tudo que saía da fábrica sem pasteurizar. Certo. Normalmente em barril. Sim. E cerveja era tudo que ia para garrafa e lata, que normalmente pasteurizava. Então, essa é a diferença clássica. Da onde surgiu? É uma curiosidade, né? Da onde surgiu o nome chopp? Chopp era uma medida, um copo. Então, era tipo
o pint em inglês era o chopp alemão. Perfeito. E aí acabou virando o sinônimo de cerveja tirada no copo. E essa diferenciação só existe no Brasil. No Brasil, E tem muita gente que ainda vai lá e, eu queria uma cerveja. Aí tu fala, não, mas eu tenho torneira. Não, eu não tomo chopp, só tomo cerveja. Aí tu tem que explicar que é a mesma coisa, tem gente que ensina, como tem gente que não toma lata. Então, outros produtos brasileiros, a gente enfrenta a dificuldade até cultural mesmo. Né? Às vezes as pessoas perguntam, eu queria uma... vocês servem cerveja? A gente fala... Ou é chopp? A gente fala, não, pra gente é tudo cerveja. Então, tem um pouquinho disso, né, de você... Mas essa é a diferença. Boa, mas está muito, acho que está muito didático. Resumindo, chopp e cerveja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, aqui, ó, a Ana Carolina, né, eu tenho uma pergunta. Quais os principais estilos de cerveja são consumidos em Santa Catarina? É possível a gente resumir aí? A gente vai falar um pouquinho mais dos estilos, mas pela origem da nossa colonização, né, principalmente colonização alemã, então as cervejarias artesanais que iniciaram em Santa Catarina, nós temos a Bierland em Blumenau, nós temos a Bierbaum em Três Estilhas, nós temos essas foram as pioneiras, né, a Eisenbahn, a própria Eisenbahn, eles primavam por fazer cervejas do estilo mais alemão. Né, até pela cultura do estado. Então, as primeiras cervejas que fugiram daquelas tradicionais Pilsen foram as Weiss, as de trigo. Então era Pilsen e Weiss. Aí depois, num segundo momento, Pilsen, Weiss e Dunkel, né, que é a escura. Então, Santa Catarina começou com as alemãs, mas hoje principalmente na nossa região aqui, sob influência dos caseiros, que foram buscar essas outras influências mundiais, hoje a gente fabrica cervejas de todas as escolas. A gente tem cervejas inglesas, cervejas belgas, cervejas alemãs e cervejas americanas, que é a vanguarda, digamos assim, eles que acabaram resgatando muito da história das cervejas antigas e trouxeram de volta. Cervejas que já estavam até extintas em produção, retornaram à produção. Né? Mas Santa Catarina, a Alemanha, sem dúvida. Otávio, agora é para ti. Não, eu vou chamar uma polêmica agora, porque tem muita gente que comenta no mercado, eu só tomo puro malte. Sim. Vai lá. Eu acho que vale a pena a gente brincar até de certa forma aqui, eu estou brincando um pouco de descontração, mas é bom, acho que passar um pouco desse conhecimento, né? Porque tem essa discussão. Hoje, né, essa questão do puro malte, a gente chama de puro marketing, né? Porque, tipo, né, quando a Ambev veio com a Brahma duplo malte, cara, a gente tem cervejas lá que tem mais de 6 maltes. Certo. Né? E essa questão do puro malte é coisa deles mesmo, porque a cerveja mainstream deles, a Light Lager, eles usam, cara, 40% de insumos não malteados, sabe? Certo. Então, eles viram que com, né, as cervejas artesanais ganhando o espaço mesmo que mínimo, eles vieram atacar nessa de puro malte. Mas, pô, uma das escolas preferidas nossa é a escola belga, né? E os belgas, cara, eles colocam de tudo na cerveja. Né? Então, ela não é feita só com, né, malte, água, lúpulo e levedura. Cara, eles colocam açúcar, colocam frutas, colocam ervas. Então, essa, né, vou dizer, polêmica, né, de a questão de o puro malte é relacionado à qualidade, não é, cara. A cerveja ela tem que ser bem feita. Né? Esse é o resumo. As marcas se aproveitaram disso com estratégia de marketing, porque começou a perceber um consumidor falando sobre isso. Sim, o que aconteceu foi o seguinte, as nossas cervejas de linha, de mainstream, né, de volume, que é das Ambev, né, as Skol, as Brahmas, as Antárticas, essas cervejas foram cada vez mais colocando outras coisas do tipo milho, arroz, mas elas colocavam isso não para gerar um sabor, mas para baratear o preço. Então, por isso, aí veio uma outra marca que acabou dizendo, não, peraí, eu não boto nada para baratear, eu faço a minha só com malte. E realmente, a cerveja daquele estilo, daquela forma, só com malte realmente é melhor. Mas você pode botar, como o Otávio falou, do açúcar. O açúcar é utilizado em alguns casos para dar leveza na cerveja. Certo. Então, para tirar um pouco do peso. O próprio arroz e o milho que é usado, pode ser usado, não tem problema nenhum, mas com uma determinada finalidade, né? Para você buscar alguma coisa que ela vai te entregar do ponto de vista organoléptico, não somente você ter para baratear o produto. Então, por exemplo, uma IPA, a gente quer que o lúpulo apareça, o malte não é tão importante, a gente bota uma dosezinha de açúcar ali
vai gerar o álcool, vai gerar a leveza e a cerveja vai ficar mais palatável. Podemos falar sobre esses dois podemos, tipos que estão podemos. aqui? Faça as honras, Otávio. Inclusive, pode até mostrar um pouquinho aqui, caso, o Carlinhos dá um close ali. Essa cerveja aqui é uma que a gente fez em comemoração aos 4 anos de Entreposto. Esse ano, como a gente não pôde fazer a festa, ano passado também não. Então a gente resolveu fazer uma América IPA para... que é um dos estilos mais consumidos, voltando à resposta ali, ultimamente. E no caso, essa aqui a gente até brincou bastante, A gente utilizou 3 tipos de lúpulo, tanto na fervura como no dry hopping. Utilizamos enzimas para dar um up na questão de aroma e sabor. Certo. É algo novo, a gente está sempre testando, sempre estudando, correndo atrás, assim. Então, é uma cerveja que ela vai ter um álcool na casa dos 6, 6,5, Essas cervejas mais light lager, vamos dizer assim, elas têm na casa de 3,5 a 4, O amargor de uma cerveja tradicional, 8, 10? 8 a 10 IBU, essa aqui ela está na casa dos 55, 60. Vale explicar, então, IBU é a unidade a unidade de que mede o amargor. Perfeitamente. Então, uma cerveja, uma Skol, uma Brahma, como referência, vai ter 8 a 10, uma Heineken vai ter 18 a 20, e essa aqui tem 60, né? Então, ela é bem amarga, bem aromática. E voltando a essa cerveja, ela tem um caráter maltado mais neutro. Certo. Quem tem que brilhar são os lúpulos, que é a característica da escola americana. Então, vai ter aroma de frutas cítricas, que pode lembrar maracujá, pode lembrar toranja, pinho, resina, tem várias características, E a outra cerveja que a gente fez é uma cerveja, no caso, histórica, que a gente tem uma pegada lá na fábrica de sempre trazer alguma cerveja, que não é feita, também é uma das nossas características, assim. Então, essa aqui é uma Australian Sparkling Ale, que é uma cerveja australiana. O caráter dela é mais equilibrado, questão de malte, baixo amargor. Ela vai ter uma acidez, uma carbonatação que vai lembrar aqueles sparkles, Então, é uma cerveja que tem toda uma história. Se a gente fosse falar, uma história de cada cerveja dá um programa. Indo no bar, a gente explica com mais detalhe, mas... Mas, assim, é uma cerveja mais leve, fácil de beber para iniciantes. E se fosse montar uma escala, começaria por essa e depois a IPA. A gente tem... E qual é a escala de amargor dessa aqui? Essa aqui deve ter na faixa de 20. 20 mil. Mas ela tem uma carga de malte bem forte. Então, às vezes, a percepção de 20 não é tão alta, A gente sempre... O Otávio falou bem aqui, esse é um estilo que hoje no Brasil não deve ter muitas cervejarias fabricando. E a gente sempre vai ter isso, algum estilo lá que, mesmo com essas 1000 torneiras, o único lugar que você vai tomar vai ser lá, entendeu? E assim como nas outras cervejarias, eles também vão ter estilos que a gente não tem no momento e assim vai. E isso é muito legal, essa troca de informação. E praticamente todo estilo tem uma história por trás, A gente está falando de estilos, de cervejas. Hoje, então, só para ficar um pouquinho mais claro para o consumidor, a gente tem quatro escolas cervejeiras que são reconhecidas, que é a escola alemã, que vai pegar a Alemanha e a República Tcheca, vai ter a escola belga, a escola inglesa e a escola americana. A escola americana mais recente, normalmente com releituras das cervejas históricas, e muita coisa que estava morta e foi trazida à tona, E aí nós temos algumas coisas peculiares. Esse é um estilo australiano que os ingleses que foram para a Austrália não tinham insumos e aí usaram um lúpulo local. Então tudo tem um contexto, E dentro dessas escolas você tem estilos. E aí existe um guia de estilos, que se você botar online guia de estilos de cerveja, você vai ver lá no Google. E aí, nesses estilos, você consegue comparar coisas, porque a pessoa diz, eu faço cerveja sem estilo. Não tem problema nenhum. O estilo está ali para poder comparar as coisas. Então, você vai tomar uma IPA lá no Entreposto, vai tomar uma IPA no Liffey, vai tomar uma IPA na Armada, uma IPA no Estepô. São cervejas que eu sei que vai ser com esse perfil, porque elas vão ter o mesmo estilo. Elas têm a similaridade, A similaridade, O mais engraçado no mundo da cerveja também, só para dando um adendo, é que se pegar a mesma receita, igual, e dar para as 4 fábricas, vão ser 4 cervejas diferentes. Isso aí, cada um tem a sua característica, É muito interessante, é como se fosse um cozinheiro mesmo que imprime o seu... tu perguntou pra gente, eu acho que tu comentou da água, Sim. A começar pela água, que a água é 95% do produto, A gente cobra por 5%, porque o resto é água.
Mas até a forma como os cervejeiros encaram a água vai alterar completamente a percepção do produto, né? Nossa, gente, que nós estamos tendo um show aqui, né? Aula sobre cerveja. Não tem tempo para a gente falar aqui o resto do dia, né? Então, mas a gente está tendo um acesso a mais conhecimento, principalmente, para até mesmo desmistificar um pouco, quebrar alguns preconceitos em relação à experiência da própria cerveja em si, né? Nós vamos fazer mais um intervalo, curta aí os nossos apoiadores, conheça mais um pouquinho do entreposto da Alves de Brito, onde é vendido algumas cervejas, inclusive da própria cervejaria Bruxa, ok? Até daqui a pouco voltaremos. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, o mercado de cerveja artesanal. Tem que agradecer o Facebook, José Assis Vieira está assistindo. A Jennifer Hart aqui elogiou 2 feras. Legal, elogio para vocês aí, do nosso público que está assistindo no Facebook, show de bola. Gente, nós temos aqui alguns produtos em exposição, né? Inclusive, eu quero pedir aqui para o nosso câmera bem Carlinhos, que é um homem aqui extremamente experiente, para dar um close nessa linda camiseta. Opa, deixa eu virar aqui. Opa, aqui, olha só que legal. Nada como um souvenir, né? Para completar a paixão de cerveja. Está escrito Bruxa ali. E, poxa, Ronaldo, de onde é que veio essa ideia da camiseta, desse desenho? De onde é que veio isso? Falar um pouquinho primeiro da Bruxa, né? Porque Bruxa, quando eu fazia cerveja caseira, todo cervejeiro caseiro quer dar uma identidade para a sua cerveja, né? E aí surgiu a ideia de... eu gostava muito de fazer cerveja belga. O meu sobrenome Dutra é de Bruges, na Bélgica, que também significa bruxa. E aí surgiu Florianópolis, Ilha da Magia. Opa, bruxa. E personagens femininos às vezes são ligados também à cerveja. Eu digo, Bruxa eu acho que é um bom nome. E pegou e acabou ficando Bruxa. Em 2012 eu ganhei como caseiro um concurso nacional. A cerveja acabou sendo fabricada e ganhando prêmios internacionais pela Beerland, em Blumenau. Ganhou ganhou inclusive medalha na própria Bélgica, né? O que é muito, né? Você fica lisonjeado, né? Sim, orgulho, né? É orgulho, então... eles realmente foram uma mola propulsora de toda essa vontade de empreender com cerveja. E esse aí é um dos rótulos que a gente tem esporadicamente no entreposto. É uma India Pale Ale, uma cerveja americana, né? Esse aí é americano. E o nome é SoCal, que é uma cerveja focada nas Indias Pale Ales feitas na região lá da Califórnia. Então é South California, no sul da Califórnia. Show de bola. E aí a gente fez um desenho, quem fez o desenho da camiseta foi o Rodrigo, que trabalhava conosco no entreposto. Ele pré-pandemia estava para ir
para trabalhar numa galeria de arte nos Estados Unidos, inclusive. Um abraço para ele, infelizmente teve que estar lá com os pais dele, cuidando dos pais, mas ele nos deixou então essa assim como outras, né? Nós temos outros rótulos dele lá. E aí tá aí a camiseta, a gente sempre tem, as pessoas querem ter identidade com o negócio, identidade com o que a gente está fazendo e pedem, e a gente acaba então fazendo. Excelente. Nós temos as camisetas, os copos, volta e meia tem coisa muito nova lá. Se o Carlinhos quiser dar um close aqui também, muito bonito, né? Com bem personalizado aí da cervejaria. Tudo personalizado, limitado. Bem limitado. Tem que correr atrás, se quiser. Muito bacana, muito jóia. E a gente agradece aí o espaço, sabe? A gente tem uma situação bem privilegiada e às vezes as pessoas não sabem esse privilégio de ter essa possibilidade de ter cervejarias tão boas num espaço tão pequeno e prestigiem, porque normalmente são pessoas como a gente que está por trás, não são grandes corporações, né? São pessoas... Olha que imagem bonita lá, gente, olha lá. Olha que imagem bonita. Gente, vai ter sorteio lá no meu canal do Instagram, hein? Olha só que baita presente. Acompanhem lá no meu canal do Instagram, olha, vai ter sorteio aí. Olha, e nós temos aqui da própria região, nós assim que estimulamos o empreendedorismo, nós temos que obrigatoriedade, inclusive, de estimular e trazer esses tipos de empreendedores, de negócios aqui nesse momento, né? Inclusive aqui hoje, né? Está acontecendo aqui no programa Empreender com o Evandro Moritz. Estamos no último bloco, infelizmente, conversando aqui com eles, nós teríamos assunto para uma semana. Uma semana. Tranquilo. Mas já prometeram, Fala um pouco. Já prometeram que vão voltar no futuro, vão voltar aí, eu fico muito feliz. Para fechar, Otávio, quem sabe alguma mensagem para o nosso telespectador? Beba mais cerveja artesanal, vai lá visitar. Mas alguma dica, né? A gente tem umas hashtags aí, né, que a gente usa, que é beba qualidade, não quantidade. Né? Hashtag beba qualidade. Isso. Cara, ajudar o comércio local, né? A gente precisa muito, assim, do apoio. E quem ainda não conhece, cara, dá uma chance. Né? Sai da vala comum aí, visita a gente, cara, puxa aí o Ronaldo para conversar e garanto que não vai se arrepender. Que é uma coisa que eu falo muito quando alguém está com medo de experimentar a cerveja, cara, se tu não gostar, eu bebo esse copo. Ninguém deixou eu beber o copo ainda. Mas é isso, cara, quero agradecer pelo espaço. Imagina, muito obrigado, Otávio. Fantástico, assim, de forma voluntária, arrumou um espaço. A vida de vocês é muito corrida, porque vocês estão tocando aí quase que 3 estabelecimentos, praticamente. A equipe é gigante, cara. A equipe é gigante. Mas é gigante mesmo, em termos de conhecimento, né? É gigante. E, então, a gente está só a agradecer. E também, né, eu acho que estimular as pessoas a estudarem, como você cara, buscar o estudo. Isso é legal. Isso é muito interessante, é legal também, né, dar esse adendo, porque, cara, eu sou, né, tarado por conhecimento, né? Então, quando mais tu se aprofunda, cara, menos tu vê que tu sabe, né? E tem tanta coisa para se aprender, né? E aproveitar, cara. Tipo, uma conversa com a gente lá já vai criar aquela pulguinha, sabe? E hoje tem muito material na internet, né? Então é só tu ir em locais corretos, cara, precisando, é só entrar em contato com a gente e conhecimento é sempre bem-vindo, né? Vale a pena também para quem quer se aventurar nas panelinhas e fazer cerveja em casa. Tem as lojas de insumo aqui na região, que é bem fácil de procurar também, e tem a Serva Catarinense, que é a Associação Estadual de Cervejeiros Caseiros, que está sempre também promovendo cursos, tem muita troca de informação, é só procurar Google lá e vão achar informação, fica bem fácil. Hoje em dia é tudo muito, muito rápido, né? Ronaldo, também para um espaço para você se despedir e não esqueça de repetir os endereços ali do entreposto, né, dos bares, né? Então, vamos lá. E um espaço para você se despedir e também me agradecer muito, porque, né, de forma voluntária, você veio aqui trazer conhecimento. Entendeu? Você veio trazer e melhorar um pouco mais da cultura, inclusive, né? Então, não foi só simplesmente aqui um programa onde a gente veio falar só da cervejaria bruxa, a gente também falou sobre conhecimento. O objetivo era esse, né? A gente, como foi comentado, a gente tem essa coisa de ter vindo da panelinha com muito amigo, os cervejeiros aqui da região são bem amigos. Então, não deixe de visitar, seja os nossos bares que estão na Alves de Brito
e na Esteve Júnior, né? Próximo ao Colégio Catarinense, e na Esteve Júnior esquina, na Alves de Brito, esquina quase com a Bocaiúva. Tá. Não só os nossos bares, mas nós temos aí, cara, muita coisa, muito local legal, muito local para ir com a família. Nosso local é pet friendly também, então as pessoas levam seus cachorros, e de vez em quando até criança, né? Os cachorros. Legal, muito massa. Não, mas é um ambiente bem familiar. Tá. Como a gente está em pandemia, mas voltando à pandemia, frequentem os eventos, são eventos muito gostosos de ir também. Clima bom, atmosfera boa. E agradecer esse espaço para a cerveja, esse espaço para a cultura local aqui, e a gente só tem a agradecer, e contem conosco aqui, o que a gente puder fazer, de repente mostrar um pouco mais da produção, mostrar, a gente pode fazer isso no futuro. Muito bom. E é isso, a gente está de portas abertas, querendo nos procurar, é só entrar então no Facebook, Instagram, Cervejaria Bruxa, Entreposto Alves de Brito, ou Entreposto Florianópolis. É bem fácil, meu telefone está lá, está tudo à disposição, a gente é bem E a venda é exclusiva nos bares? A gente vende muito pouca coisa para fora. Tá. Né? Um ou outro amigo que pede, cervejaria amiga, Ronaldo, vamos fazer um evento na nossa cervejaria, aí a gente acaba franqueando alguma coisa, mas hoje é basicamente nos nossos bares, a nossa produção é bem exclusiva. Show de bola, gente, só quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente e ainda vão continuar assistindo, né? Vão continuar assistindo o programa nos outros canais, nos outros meios. Acompanhe lá no meu canal do Instagram, novas publicações da Cervejaria Bruxa, do Entreposto, inclusive dos produtos aqui. Vamos fazer uma brincadeira de sorteio. E eu só tenho muito a agradecer a você, que eu estou contigo na tua jornada. Acompanhe sempre, conte comigo, estou contigo também. Um grande abraço, até a próxima edição. Show de bola aí, beleza aqui? Show aqui.